Daniele Leão. Boa noite, Daniele. Boa noite, tudo bom? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Esse menino eu gostei. Tá bom, né? Bem flexível. Bem flexível. Bom, Essa é a flexibilidade dela. Daniela, conta pra gente, pra quem tá te vendo pela primeira vez, quem é você? Eu sou Daniele Leão, sou terapeuta em constelação familiar. E hoje eu vim tratar de um tema que casa um pouquinho, né, que a gente está falando, que chama Movimento de Amor Interrompido. É um tema que o pai da constelação, Bert, ele traz em relação a essa questão da insegurança mesmo, desse medo de uma pessoa que não consegue terminar aquilo que começa, que não tem essa flexibilidade, que tem esse medo da vida, né? Às vezes, não, se eu for muito flexível, pode ser que as pessoas não me respeitem, tem essa insegurança na vida. E esse movimento, ele é gerado na infância, né? Segundo o Bert, ele diz o seguinte: o amor é uma energia que nasceu para fluir como um rio. E quando ele é interrompido, isso vai gerar consequências para toda a vida. Geralmente isso ocorre ali até do nascimento até os 3 anos, mais ou menos. Como que funciona essa interrupção? De várias maneiras. Às vezes a pessoa ficou internada quando era bebê. Eu tive convulsão e fiquei internada 9 dias. Então, muito provavelmente, eu vou ter que fazer esse trabalho de interrupção. De alguma maneira, eu já sinto em mim isso. Relacionamentos que não andam. Eu já me casei 2 vezes. Tenho 36 anos, né? Então, não é um padrão, é um padrão na minha vida que eu tenho para olhar. E aí, provavelmente, eu vou ter que fazer esse trabalho, né? O que? De me reconectar com a minha figura materna. Que naquele momento, falar, mas 9 dias, qual o problema? Tem problema sim. Para uma criança, o tempo é muito relativo. 9 dias é muito tempo. Ela sente muita falta daquela pessoa que ela mais confia, que é o símbolo para ela de confiança, de afeto, de segurança. Então, ela ficou 9 meses ali na barriga da mãe. Para se alimentar, ela precisou da mãe. Para ir ao banheiro, provavelmente até esses 3 anos, sem uma mãe ali, sem essa figura, ela morreria. Então, é muito forte, é muito sério isso, né? E aí fala, mas ela não tem culpa. Não tem a ver com culpa. Não tem a ver com colocar responsabilidade. Dizem que a mãe é dona da culpa, né? Não tem a ver com culpar ninguém. São fatos da vida. São coisas que acontecem. Alguém que é internada, ou a mãe tem uma doença que a criança não pode chegar perto, ou um divórcio, né? Às vezes acontece um divórcio e aí a criança fica longe ali, ela chora, ela pede, não tem uma viagem. Às vezes a pessoa passa a trabalho, 15 dias viajando. A criança ela não entende muito isso, ela só sente o abandono, o medo. O mundo parece grande demais para ela porque falta aquilo ali, aquele afeto, aquela segurança do lado. E aí, por toda a vida, tem essa questão para ser olhada. Então, a pessoa, como eu já falei antes, ela começa as coisas e não termina. Quem não conhece alguém assim? Que já fez não sei quantas faculdades, ou que já sai do trabalho todo ano, né? Aquela pessoa que não consegue terminar o que começa. Ou ela sente muito medo, muita insegurança, ou ela se isola. Então, como que é esse movimento? A criança, ela está plenamente conectada ali com a mãe. O pai também, mais a mãe, mas o pai também. E é mãe e pai, tá, gente? Não tem, mas a vovó tá lá. Não. Pai e mãe são insubstituíveis. Então, pode alguém, morreu, pode alguém ir lá e criar? Pode. Mas não adianta você dizer, não, eu vou ser a mãe. Não, você não vai ser. Você vai ser a avó, a pessoa que está criando ali. Mas a mãe, ela tem, está no DNA dela. Então, assim, tá ali com aquela pessoa do lado e, de repente, aquela pessoa some. Então, ela busca, ela chora, ela dá birra, ela pede e essa pessoa não aparece. Por 1 dia, 10 dias, 15 dias, o tempo é muito relativo, como eu falei. Então, o que ela começa a fazer? A dor é tão profunda que ela acessa, aquele abandono é tão profundo dentro dela, que ela desiste. Ela olha para o mundo e diz assim, eu desisto, não vai mais acontecer. Então, ela passa a não conseguir se conectar com o outro mais. Quando ela começa a se conectar, por exemplo, com o namorado, ela olha e já acessa aquele abandono e fala, vai acontecer de novo. É inconsciente isso, não adianta, minha mente não diz isso. Não tem a ver com a mente. É inconsciente, o seu inconsciente te guiando. Nossa,
Deixa eu fazer só uma pergunta para você. Também quero Isso fazer. é muito profundo. Olha o que ela está falando, né? Então, essa sensação de abandono que vem da nossa infância pode estar afetando nossa vida para um todo aí, se não fizer alguma mudança, é isso? Se você não reconectar esse amor não chega até você, ele está interrompido. Olha. É uma energia, não flui, é como um rio, é como se a gente represasse esse amor, fizesse uma represa. Então ele está lá. Ou seja, a pessoa acaba tendo dificuldade em amar porque em algum momento da vida ela sentiu que não recebeu amor, seria isso? Ela sentiu isso, então ela desistiu, porque é uma dor muito profunda. Alguns movimentos que eu já fiz com alguns clientes, teve uma situação assim que foi, acho que a mais grave, assim, a mais séria que eu já peguei. Que a pessoa, ela chorou por 40 minutos. A gente teve que ficar esperando ela chorar por 40 minutos, abraçada com aquela pessoa que representava a mãe. É como se ela estivesse reconectando com esse amor. Dani, então o que você está falando é uma coisa muito séria. Porque nós estamos então, eu vou colocar assim, porque eu como terapeuta também, né, eu vejo muito isso nos olhos. Através dos olhos você consegue identificar um padrão comportamental. Eu sou iridologista, né, trabalho com a íris, e a gente sabe o seguinte: quem são os filhos? Os filhos são o inconsciente do casal. Metade do seu corpo pertence a seu pai e a outra metade pertence à sua mãe. Você só coabita um corpo que foi doado para você. E nessa doação, você tem o carinho e o afeto de duas pessoas que estão te recebendo, né? Então, se uma criança, só para mim entender isso, então, independente, mas se uma criança vamos colocar hoje em dia, por causa da vida que a gente tem que trabalhar, os pais têm que trabalhar em excesso, saem de casa muito cedo, largam as crianças às vezes levam para uma creche, largam na creche, crianças que às vezes com 5, 6 meses de idade. Como é que fica isso? Cada caso é um caso. Então pode ser que aquela interrupção, aquele período ali, não gerou essa interrupção? Pode. Né? Cada pessoa ela é única, não tem como a gente padronizar. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, é isso que quer dizer? Vai, é por isso que não adianta, se a constelação familiar ela fosse globalizada, digamos assim. Fosse padronizada. Padronizada, né? Então a gente dá uma solução assim, você me liga, me conta, eu te passo uma receitinha. Não é assim que funciona, porque você não é igual a mim. Então pode ser que eu tenha ficado esses 9 dias, por exemplo, internada, e não tenha havido essa interrupção. Mas pode ser que tenha havido. Então, por isso que a gente faz o trabalho. Às vezes, as pessoas ligam. Dani, mas então, eu tenho isso, isso e isso. O que eu faço? Fala, não, peraí, vem cá. Vamos abrir o seu sistema. Vamos olhar. Né? Senão eu vou vender algo que não existe. Uma fraude isso, né? E a gente vê muito disso. A gente vê muito isso aí, né? Sem desrespeitar o trabalho dos outros, mas a gente vê muito essa questão. Então, é individual. Eu tenho que abrir o seu caso, porque você é único. Ô Daniela, então me conta uma coisa. Então você trabalha com essas situações. Quem deve te procurar? Em que situação as pessoas te procuram para essa questão de amor interrompido? Essa que eu te falei, por exemplo, da pessoa que não consegue terminar o que começa. Pessoas que têm dificuldade em manter uma relação, por exemplo. Não consegue ficar na relação. Ou, por exemplo, tem medo. Aquela pessoa que tem medo de tudo. Sim. É inimaginável. Ela tem medo de sair na rua, tem medo de ficar em casa. Entendi. Ela tem medo de ir para o trabalho, mas tem medo também de ir para a balada. Ela tem medo de tudo. Então, uma pessoa dessa, você realiza um trabalho que é de constelação, é isso? Isso. E, então, passa para as pessoas o seu contato, por favor. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta, Daniela, antes de você passar assim. Então tá. São esse tipo de pessoas. Mas a constelação atinge criança? Você também pode atender criança? Sim, não. Qualquer pessoa. Qual idade? Olha, na verdade, não é muito relativo isso, assim, mas qual a idade? Porque, muito provavelmente, vai cair na raiz dela. Então, às vezes, eu já aconselhei muitas crianças, né? Uhum. Mas os pais chegam lá contando uma história que a criança nem precisaria estar ali, na verdade. Porque a questão que aquela criança está acessando, geralmente, ela é sistêmica. Está no sistema dela e ela está se conectando. Então, eu vou dar o exemplo da minha sobrinha. A gente fez uma constelação dela e da mãe dela no mesmo dia num grupo, né? Caiu no mesmo lugar. Na verdade, se a mãe já estivesse trabalhando há um tempo, que eu comentei com a minha cunhada, eu falei, olha, se você já tivesse trabalhado há algum tempo, não teria chegado nela. Porque não estaria vibrando no sistema, muito provavelmente. A gente não tem como dar certeza, mas provavelmente não.
Tanto que deu no mesmo lugar. Né? Ela estava conectada à mesma energia. Então, às vezes, um pai me ligou, porque eu estou desesperado, meu filho está pensando em se matar, o que eu faço? Ele não quer ir. Não tem problema. Você pode ir. Você como pai e mãe, né? Você pode ir. Porque muito provavelmente ele está acessando uma coisa sistêmica que já está ali há muito tempo. Papai não olhou, mamãe não olhou, vovó não olhou, bisavó não olhou. Se alguém já tivesse olhado, muito provavelmente não teria chegado nele. O Bert, ele fala que até ali na 4ª geração você acaba se conectando. Então, se vovó, bisavó já tivesse olhado, provavelmente não teria chegado ali. Por isso que, às vezes, um bebezinho começa a ter, sei lá, no meu caso, por exemplo, convulsão. Tem uma energia por trás daquilo. Né? Eu costumo falar com o pessoal nos grupos, para o meu carro chegar até ali, ele precisa de um combustível. Álcool, gasolina, óleo diesel, sei lá, ele precisa. Para uma criança, ele chegar a ter um problema, por exemplo, de uma convulsão, ou um probleminha na perna que não anda direito, tem uma energia por trás daquilo. Um refluxo. O meu filhinho teve refluxo. Sempre suspeitei refluxo, tem alguma coisa. É sistêmico. Então, quando o pai ou a mãe vai lá, a gente vai ver que energia que está por trás daquilo. Tem que ter uma energia, a coisa não surge do nada. E dentro da constelação a gente trabalha essa questão, esse campo de informação em que a criança se conecta. E essa energia de conexão. Perfeito. Gente, estamos aqui com Daniele Leão, uma consteladora. Daniela, estamos encerrando já nosso tempo. Por favor, deixe para eles o seu contato. O meu WhatsApp, telefone e WhatsApp, né? É 996534100. Então, como é que é? Existe alguma página para a pessoa te localizar? Você tem alguma página na internet ou não? Eu tenho a fanpage, né? Que é Daniele Leão Constelação Familiar. O site está sendo produzido aí. Tá certo. Está sendo produzido. Então, por favor, Daniele, eu queria que você repetisse novamente seu telefone para que as pessoas pudessem ouvir, tá? Tá. É 996534100. Gente, é o seguinte, a Daniele está aqui com a gente, mas essa entrevista aqui a gente está colocando no Facebook, no programa Acalento, tá?